curiosidade aqui, ó. José Fernandes Filhos. José Fernandes Filhos, é isso mesmo, plural. Essa parte do espírito tocar objeto, derrubar, objeto fazer barulho, não cola muito, não se o espírito não é matéria. Ele não consegue derrubar objeto, ele não consegue derrubar objeto material, também não consegue emitir som, porque o som é deslocamento de ar. Funciona assim. Lembrei do filme Ghost lá. Ele tá certo, mas a gente vai colocar uma coisa no meio disso aí. Por que ele tá certo e por que ele tá errado também. As duas coisas. Filhos, né? O nome dele, o final dele. É assim, um espírito realmente não consegue tocar na caneca. Ele não toca na caneca. Mas vê, o que faz a gente conseguir estar no corpo agora? Um espírito está dentro de um corpo. Mas se você parou para pensar, como que o espírito que nós somos está dentro de um corpo físico e mexe ele? Existe uma intermediação chamada sistema energético. Então o espírito, ele densifica a intermediação, ele densifica a energia, e a energia densificada empurra a matéria, assim como empurra seu corpo. Nós temos conexões feitas, quem intermedia essa conexão são os filamentos, é o sistema energético. Todo ele. O cordão de prata tem cordão de prata feito em cada parte do corpo. É como se fosse assim. O exemplo, você só consegue fazer tudo porque você tem o seu sistema sanguíneo. O coração batendo, ele está circulando. Quem intermedia todo o processo de alimentação, de oxigenação dos tecidos é o sangue. O mesmo princípio acontece nisso. Então, ele está certo. Sobre o espírito não consegue condenar a matéria, mas ele consegue fazer pelo sistema de intermediação. Ele intermedia através disso. É mais difícil. É difícil você conseguir densificar. Para que isso aconteça, normalmente essas consciências têm que estar no estado mais intermediário, próximo à densificação da matéria, para que ele consiga densificar a ponto de fazer isso. Por isso que, normalmente, as movimentações de objetos ou os chamados poltergeists acontecem com seres mais desequilibrados. Até o próprio exercício da telecinesia, quando é feito, ele é feito, funciona melhor com emoções mais densas. Um dos estudos fica com raiva. Você assistiu o filme Ghost? Assisti. Tipo, é parecido Demi com aquilo. Moore. É aquilo ali. Eu lembro que foi um dos primeiros filmes de suspense, um drama mais intenso, assim, que eu assisti com 10 anos. E eu lembro dele tentando tocar lá. Lembra que ele fala, coloca emoção, coloca raiva. Por quê? Quem fez aquele filme sabia, mas não dá para explicar nos detalhes. Quando isso acontece, você densifica as energias. Quando densifica, finalmente acontece. São todos que vão fazer da mesma forma? Não, não é tão simples assim, mas existem vários fatores. Cheiros, a mesma coisa. Mas um espírito do bem, você acha que não faz isso? Ele faria se fosse necessário, mas ele pensa... Tipo, para salvar a família. Mas quanto mais sutil você é, até por um princípio, quanto menor a quantidade de, sei lá, de moléculas que um gás tem, mais ele sobe. O gás hélio, por exemplo, porque ele não cai. Você tem uma concepção ali física que faz com que ele fique mais leve do que o ar, por uma questão molecular. O mesmo princípio acontece com espíritos mais sutis. Por uma questão de sutilização, quer dizer, de desmaterialização, ele vai ter mais dificuldade para fazer, mas ele também pode fazer dentro de alguns entendimentos mais, aí, por exatamente ter esse nível mais alto intelectual, eles conseguem de outra forma. Teve uma resposta, me diga se faz sentido, e a pessoa ficou até... aceitou bem essa resposta. Rafael Custódio, 611. Quando um espírito absorve muito o ectoplasma de um encarnado, ele consegue mover objetos. Faz sentido. Faz sentido? A outra pessoa ficou faz até feliz com a resposta. Porque existe essa possibilidade. Assim, ele vai tentar densificar a energia. Peraí, o que é ectoplasma? Ectoplasma é o sistema energético que passa por exemplo, nós temos uma energia que sai, passa por você e aí ela recebe uma reação química. Exemplo, quando você tem uma coisa que você come, ela é metabolizada no fígado e aí passa pela fase 1, aquilo seria em tese uma coisa ectoplásmica. É preciso ser metabolizado no corpo humano para causar uma determinada reação que seria ectoplásmica, quer dizer, vira um magnetismo animal, ou vira era um profármaco e passou a ser ativo depois que você o tomou. Várias medicações são assim. Então, o ectoplasma é o seguinte, que ele falou, para você conseguir acesso ao físico ou movimentar uma matéria, é mais fácil se você usar uma matéria já transformada por um ser humano do que um espírito que não tem no corpo fazer esse processo, entre aspas, de metabolização, que seria mais difícil. Faz sentido. Então, se você tem um animal na casa ou uma pessoa que já faz isso, e tem pessoas que fazem isso de forma mais densa, são chamadas ectoplastas, que quanto mais a pessoa, por isso que a pessoa desequilibrada, ela tem uma tendência a acontecer coisas estranhas na casa dela, porque ela está drenando mais energia, está metabolizando aquilo de forma mais densa e pode essa densidade ser usada por espíritos que aí vão conseguir, por isso que a baixa sintonia faz com que o espírito acesse você, tudo encaixa.
Quanto mais desequilibrado você fica, mais denso você está. Aliás, não é só áurico. Quanto mais emocionalmente desequilibrado, mais cortisol, mais adrenalina você tem no seu corpo, mais o seu sangue está, entre aspas, temporariamente contaminado com você mesmo, com os seus próprios Você hormônios. dorme menos, com mais cortisol, tudo vai piorando. Se você parar para pensar, o primeiro processo áurico acontece no sangue. Engorda. Em tudo que você pensar. Uhum. Você tá tenso, aquele negócio da luta e fuga, até são os hormônios da luta e fuga, da sobrevivência. Então, quanto mais denso você está, mais animal. Tanto é verdade que a adrenalina pode ser sentida para os outros bichos. Eles sentem cheiro. Eles conseguem perceber que você está com medo, por exemplo, porque aquilo é perceptível. Se ele consegue sentir, tem campo. Se tem campo, tem cheiro. Então, densifica. Então, faz sentido que o espírito use a matéria humana, principalmente mais densificada, para reações. Independente de ser um espírito do bem ou um espírito... Normalmente vai ser assim, quando... Qualquer um pode usar aquele. Ele vai canalizar aquilo para alguma coisa, para alguma coisa positiva ou não. Mas os casos de tentativa de perturbação, você não consegue imaginar uma pessoa sensata indo na casa de alguém e perturbar outra, né? A gente tá falando de seres desequilibrados, né? Quando você vai lá, sabe, eu vou lá quebrar um copo. É que assim, eu tenho referências de filmes, né? Então, imagina, sei lá, um filme... O Ghost, por exemplo, os dois, o cara, apesar de tudo, o Patrick, né? Que ele não fez, ele não estava numa situação boa. Sim. Ele estava desesperado, querendo comunicação. Tinha tomado. Então ele estava denso. Ele, apesar de não ser ruim, ele não estava bom. Ele tava... Então, você parar para pensar, se ele foi na casa da esposa para avisar ele que ele estava vivo e tal, era uma tentativa, se parar para pensar, desesperada. Então não é uma tentativa de um espírito equilibrado. Um cara equilibrado não vai na sua casa. Eu vou lá na casa do máfia agora quebrar o copo da casa dele. Mas e o que morreu e não sabe que morreu? Mas também está desequilibrado, né? Quem contou recentemente foi o Admir Serrano. Ele falou de uma pessoa que estava um tempão convivendo com a ex-esposa dele, mas tipo, já tinha morrido há tempos. O próprio filme Ghost, o Sexto Sentido, fala isso. Sexto Sentido, ele fala... O outro que era... Ele fala assim que os espíritos... Os outros. Né? Lembra que os espíritos veem o que quer ver? Tem um momento que ele fala assim, o menino fala para ele, cada um só vê o que quer ver. E se você não vou contar o filme, porque eu não sei quantas pessoas assistiram, mas tem mais de 20 anos. Mas mesmo assim, eu não vou falar. Ele tá acontecendo uma ação que ele só tá vendo o que quer ver. Naquele momento ele tá tentando curar o menino, mas tem outra coisa acontecendo no meio daquilo, né? Então, esse surto acontece também. Muitas vezes a pessoa tá aqui no mundo, dessa aqui, o cara tá se drogando, estão coisas acontecendo ao redor, ele não tá vendo, ele tá vendo aquele mundo ali como se aquilo fosse a única realidade. Ele talvez entrou no mundo de tentar roubar para compensar seu vício. Então isso de fato acontece. Os espíritos, eles saem daqui às vezes, ficam rodopiando por aí e enxergam o que querem enxergar. Ele próprio nesse vídeo, até ponto, tem uma relação próxima a isso que ele falou, né? De viver com a própria esposa sem perceber. Eu achei bem tenso quando ele contou. Eu falei, puta... Coisa que a gente nem imagina. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre espiritualidade, sobre projeção, sobre umbral com Saulo Calderon. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!